Entretanto, a alma só em metade pertence a si mesma. Pela outra metade ao universo, ao todo de que faz parte. Por isso, só pode chegar ao inteiro conhecimento de si mesma pelo estudo do universo. A aquisição desse duplo conhecimento é a própria razão e o objetivo da sua vida, de todas as suas vidas, pois a morte é simplesmente a renovação das forças vitais necessárias para mais uma nova fase. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao último capítulo do Problema do Ser, do Destino e da Dor, um novo olhar sobre o problema do ser, do destino e da dor, 100 anos depois. Você está na série de vídeos ressignificando seu movimento pela espiritualidade científica, em que eu decidi estudar o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor e compartilhar aqui com você o livro do Leon Denis, que foi escrito há mais de 100 anos e que vários autores super bem intencionados e com muito conteúdo para trazer decidiram reescrevê-lo nessa nova edição, um novo olhar sobre o problema do ser, do destino e da dor. E quem trouxe para a gente o último capítulo é o Sérgio Lopes, com o capítulo com o nome de Profissão de Fé do século XXI. Gente, eu tô aqui com um nó na garganta, que engraçado, desde cedo, com essa sensação de despedida desse vídeo que abriu tantas portas para mim. Mas eu vou deixar para fazer essas considerações no final do vídeo e passar aqui um resumo. Eu vou fazer não só o capítulo de hoje, mas o resumo de todo esse conteúdo, até porque o capítulo de hoje acaba sendo um resumo mesmo para esse conteúdo. Então, se você caiu aqui pela primeira vez, saiba que tem... Eu falei o número de vídeos que foi esses dias, agora eu não lembro. Eu acho que foram mais de 36 vídeos, por aí. Que aqui é o capítulo... Deixa eu ver qual que é o número do último capítulo. Foi 27, esse é o 28, e teve vídeo que a gente gravou 3, então foi isso mesmo, né? Nessa profissão de fé do século XXI, qual foi a ideia, né, de Leon Denis há 100 anos atrás? E no capítulo ele colocou profissão de fé do século XX, né? Porque estava começando ali o século XX. E ele queria trazer numa só palavra, qual que poderia ser o credo filosófico do século XX, né? Numa só palavra não dá, mas ele trouxe aqui, em resumo, 7 passos para a gente pensar em como que o pensamento humano, nessa evolução do pensamento, enxerga hoje, né? Esse problema formidável do ser e do destino para a gente aplicar no nosso dia a dia. E o Sérgio Lopes, ele trouxe esses 7 passos sem mudar em nada, só trouxe algumas referências para reforçar essa ideia desses 7 passos. Então, se a gente quer entender melhor o nosso ser, o nosso destino, e aqui mais especificamente para a gente ressignificar o nosso movimento no dia a dia, de forma prática mesmo, o primeiro passo que Leon Denis traz é que a gente tem que ter a ideia do princípio do ser, a ideia do ser, né? O primeiro princípio do conhecimento é a ideia do ser, inteligência e vida, porque a gente não morre. A ideia do ser impõe-se, eu sou. Esta afirmação é indiscutível, não podemos duvidar de nós mesmos, e quem trouxe essa ideia lá? Descartes, né? Mas essa ideia só não pode bastar. Deve completar-se com a ideia de ação e vida progressiva. Eu sou e quero ser cada vez mais e melhor. E eu já trouxe em outro vídeo aqui um complemento, uma colocação que o Décio Iandoli trouxe, né? De eu penso, logo existo, eu quero, logo existo, e eu escolho, logo existo, que é
São falas aí primeiro de Descartes, depois de Arthur Schopenhauer e depois do Amit, né, do físico filósofo. A gente precisa escolher, querer para fazer o nosso movimento. O ser em seu eu consciente, a alma, é a única unidade viva, a única mônada indivisível e indestrutível de substância simples que debalde se procura na matéria, porque só existe em nós mesmos. A alma permanece invariável em sua unidade através dos milhares e milhares de formas, de milhares de corpos de carne que constrói e anima para as necessidades da sua evolução eterna. É sempre diferente pelas qualidades adquiridas e pelos progressos realizados, cada vez mais consciente e livre na espiral infinita de suas existências planetárias e celestes. Aí é que ele fala das múltiplas existências, né, das qualidades e capacidades que a gente vai adquirindo em cada uma delas. E o segundo passo que ele coloca, que para mim é o que tem uma ideia mais interessante assim do trabalho, que ele coloca assim: entretanto, a alma só em metade pertence a si mesma. Foi o texto que eu li no início do vídeo. Pela outra metade, ao universo, a todo de que se faz parte. Por isso, só pode chegar ao inteiro conhecimento de si mesma pelo estudo do universo. A aquisição desse duplo conhecimento é a própria razão e o objeto de sua vida, de todas as suas vidas, pois a morte é simplesmente a renovação das forças vitais necessárias para mais uma nova fase. Aqui a gente reforça a importância que nós temos desse estudo em vida, né? Desse estudo de como o universo é composto. Eu lembro sempre da frase de Haroldo, né? Você quer conhecer como que o que os anjos fazem? Você quer saber o que os anjos fazem? Aprenda o funcionamento de um átomo. Então, você quer evoluir cada vez mais? Aprenda sobre o funcionamento do universo, aprenda sobre o funcionamento do seu corpo, porque... E aí, é uma fala minha, que bem minha, viu, gente? Eu pensaria também pela linha de que nós somos compostos de espírito e matéria, né? Aquela trindade universal. Tudo que não é Deus, que não é espírito, é matéria. Então, Deus está lá como criador e eu nesse corpo tenho espírito e tenho a parte de matéria. Seja a matéria que esse corpo que está encarnado, seja o meu corpo perispiritual, mas que também é matéria. E aí metade disso é o meu espírito, metade disso são leis da matéria. Seja a matéria mais densa, que a gente consegue palpar aqui, seja leis da matéria espiritual, que é matéria também. Para a gente entender cada vez mais essas leis, porque dentro do que a gente conhece da escala evolutiva, nós também seremos espíritos crísticos, que faremos a vontade de Deus de uma só forma, né? Não tem outra opção, podemos dizer assim. A escolha vai ser fazer a vontade de Deus. Espíritos co-criadores em plano maior. E nós somos espíritos co-criadores em plano menor atualmente. A gente já tem essa capacidade de regenerar as coisas, de co-criar. A gente não cria porque a gente não é Deus. Só existe um Deus criador. Mas nós somos co-criadores. A gente tem capacidade de fazer essas manipulações com o ambiente, com a planta, com a semente, mas sempre em sistema de comunhão com Deus, metade, metade. Então tem o 50% que é a minha parte e tem o 50% que é a parte da natureza, que é a parte de Deus. E se eu quero influenciar cada vez mais nesse outro 50%, eu preciso conhecer essas leis da natureza. Mas eu vou esbarrar em um momento em Deus. Se eu quiser estudar gravidade, se eu quiser estudar matéria escura, se eu quiser estudar lei de atração, eu vou esbarrar numa inteligência suprema, externa, que tem em torno de nós, que
faz todo esse sistema acontecer de uma forma muito, 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 muito perfeita. Então, para você que hoje está incomodado com alguma... Aí eu trago para a prática, né? Tá, Tamires, o que isso muda na minha vida? Para mim, saber disso na prática muda da seguinte forma. Quando eu estou incomodada com alguma coisa que eu não tenho controle. Então, eu estou incomodada com o trabalho do outro, que era para ter me entregado um trabalho no prazo e não entregou. Eu estou incomodado com o trabalho do outro, que era para ter feito de uma forma e não fez. Eu estou incomodado com uma coisa minha mesmo, que eu estou tentando mudar há um tempo e está difícil. Aí a gente lembra disso daqui que Leon Denis traz como resumo para gente. A alma só em metade pertence a si mesma. Então, a gente, dentro dessas ações diárias, só metade pertence a nós. 50% é a sua ação. Os outros 50% depende de leis universais, depende de leis divinas. Que quanto mais você entender elas, mais você vai conseguir entregar para o universo o que é da parte dele. Ao invés de ficar brigando com situações que você não consegue mudar. Principalmente quando já aconteceram. E mesmo assim você ainda pode pensar assim, mas se eu tivesse feito melhor, se eu tivesse controlado aquilo, se eu tivesse controlado aquilo outro. Você nunca lembra dessa frase, você nunca vai ter o controle de tudo. Isso são leis do universo, leis naturais. Por mais que você tente controlar um sistema de plantação, uma obra, controlar o seu trabalho, controlar o seu TCC da universidade, do mestrado, do doutorado, sempre vai ter uma parcela que você não controla. Entender isso nos dá uma paz. Entender isso nos alivia dores externas de tensão, de querer controlar uma coisa que você não está conseguindo, e internas de que tem algo maior que governa tudo isso. E que tudo que acontece para você é para o seu bem. E aí a gente reforça a ideia de que existe responsabilidade da minha parte? Existe. Existe preguiça da minha parte? Existe. Existe falta de vontade da minha parte em querer fazer o que precisa ser feito? Existe. Sempre vai existir o que você pode melhorar. Mas se isso estiver te freando, estiver te atrapalhando de evoluir, é hora de reassistir esses conteúdos de novo, volta lá nos vídeos de novo, assista outras coisas sobre a natureza, sobre os animais, sobre as leis do universo, para você perceber que o seu controle ainda é muito pequeno diante das situações. Mas veja os vídeos também, estude os conteúdos também de que Deus é amor acima de tudo. Porque a gente ainda tem a memória do Deus punitivo, do Deus justiceiro, né? Porque senão a gente acha que tudo que está acontecendo com a gente é punição. Que tudo que está acontecendo com a gente é que eu fiz algo de errado. Existe sim a lei de causa e efeito, você não vai resgatar nada que não seja da sua responsabilidade. Mas a gente já estudou aqui. A bondade divina é muito maior e você nunca resgata tudo aquilo que você precisa. É sempre amenizado pra gente. Ficou claro esse segundo item aqui, então? Então, o primeiro ponto que Leon Denis nos chama a atenção, relembrar a nossa ideia de ser, inteligência e vida. Nós temos uma inteligência e nós estamos sempre vivos. E o segundo ponto, que a alma só em metade pertence a si mesmo. Então, nós temos 50% nosso, 50% de Deus, ou 50% das leis naturais, 50% daquilo que a gente pode entender cada vez melhor, mas que a gente não vai influenciar tanto quanto a gente gostaria, pensa ou tem uma ideia sobre, né? Terceiro ponto que ele traz, o estudo do universo demonstra, logo à primeira vista,
que uma ação superior, inteligente, soberana governa o mundo. Então aqui o que eu acabei de dizer, né? Não precisa ser muito inteligente para observar o seu entorno e perceber que tem uma inteligência por trás, fazendo coisas organizadas, cíclicas, que uma coisa influencia na outra. Começa a tirar um animal ali do meio ambiente para você ver como que você vai desequilibrar ele, porque ele precisa estar ali para aquele equilíbrio, por pior que seja esse animal para você. Eu ouvi uma explicação um dia sobre escolhas de árvores, né, para locais, e aí a gente começa a escolher árvores que não dão fruta por conta da formiga, que a formiga para os seus filhos pode ser um problema. Até isso tem relação com o equilíbrio no ambiente. Olha só que interessante, né? E ele termina esse ponto aqui que o caráter essencial dessa ação, pelo próprio fato de sua perpetuidade, é a duração. Pela necessidade de ser absoluta, essa duração não poderia comportar limites. Daí a eternidade, né? Os caráteres de Deus, que a gente tem que lembrar que nós somos criaturas pensando no Criador. Vai ser sempre uma visão limitada. É a gente tentando, tateando alguma hipótese, né? Então a gente tem a definição ali, por exemplo, no Livro dos Espíritos, através da doutrina dos Espíritos, uma pergunta de Kardec, que é Deus? Não pergunta o que é Deus? Aí, bem sucinto, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Maior inteligência, não tem nenhuma inteligência maior do que essa, e não tem nenhuma causa que aconteceu antes do que ele. Ele a gente chama aqui, né, antes de Deus. Não dá para defini-lo como uma pessoa, como um ser. Antes de Deus não existe mais nada. Mais do que isso, gente, a gente não tem capacidade ainda de conhecer. Não entremos aqui na ideia de dogmas, tá? Ah, porque isso a gente não pode saber porque não é permitido. Não é isso. É que a gente ainda não tem condições de vivência mesmo. A gente precisa viver mais coisas para ter experiência para entender isso. O que isso quer dizer? É a mesma coisa que eles explicam do que a gente vê nas nuvens, no céu. Então, aquele formato de não sei o que eu estou vendo na nuvem. A gente só tem como ver formatos, isso as explicações dos cientistas, né? A gente só tem como ver formato daquilo que a gente já viu um dia, que está na nossa memória, mas eles consideram a memória só dessa vida, né? Então, essa experiência desde quando nós fomos criados como ser inteligentes, que a gente já viveu várias outras vidas, né? Desde quando nós fomos criados, a gente vem vivendo experiências e acumulando essas memórias no nosso perispírito. Essas memórias ainda não são suficientes. A gente viveu com animais, a gente viveu na época das pedras, a gente até agora, o máximo que a gente chegou foi em celulares, em nanopartículas, né? Mais do que isso, em algumas hipóteses das coisas que podem acontecer acima da velocidade da luz, que a física quântica está trazendo, algumas hipóteses como essa. E ainda assim é difícil da gente imaginar. Imagina Deus. Teve um exemplo que eu dei aqui, que eu vou relembrar ele agora, que o Haroldo também traz uma palestra dele, que ele fala assim, você quer entender um pouquinho a dimensão de Deus? Você vai lá no Google e coloca o seu CPF ou coloca o nome de alguém. Você vai ver como que é fácil conseguir informações de uma pessoa. Assim, gente, em fração de segundos. Se a sua internet for boa, em menos de 1 segundo, a pesquisa abre para você. E isso foi uma criação do homem. Aí você acha que Deus não sabe de você, que ele está esquecendo você, que ele não sabe dos detalhes de você? Só para a gente ter uma noção aqui de como é difícil para a gente entender que é Deus, né? O quarto e quinto ponto que Denis traz é que a eternidade viva e agente implica o ser eterno e infinito. Deus, causa primária, princípio gerador, origem de todos os seres.
Dizemos eterno e infinito porque o ilimitado na duração implica matematicamente o ilimitado na extensão. Então não dá para saber o tamanho de Deus e não dá para saber até onde ele vai, né? Em tempo, em espaço. A ação infinita está ligada à necessidade da duração. Ora, onde há ligação, relação, a lei. A lei do universo é a conservação, é a ordem e a harmonia. Da ordem deriva o bem, da harmonia deriva a beleza. O fim mais elevado do universo é a beleza sob todos os aspectos, material, intelectual e moral. A justiça e o amor são seus meios. A beleza, em sua essência, é, pois, inseparável do bem, e ambas, por sua estreita união, constituem a verdade absoluta, a inteligência suprema, a perfeição. Então aqui a gente relembra o conceito de belo, né, gente? Aqui ele está explicando alguns detalhes de Deus, até onde a gente consegue entender, mas a gente lembra do conceito de belo porque o autor aqui, o Sérgio, ele fala que o conceito de belo do século XXI, ele precisa ser redefinido. A gente gasta tanta energia com o belo, e aqui a gente relembra um dos conteúdos dos primeiros vídeos lá atrás, de que os estudiosos das escrituras sagradas alegam que nós ainda, no século XXI hoje, nós somos idólatras. Nós cultuamos a deusa da beleza e fazemos sacrifícios por ela, nós cultuamos o deus do dinheiro e fazemos sacrifícios por ele. Então a importância da gente ressignificar isso, porque a gente gasta muito tempo no dia a dia em sacrifício em prol do dinheiro. A gente gasta muito tempo no dia a dia em sacrifício, e quando a gente fala sacrifício, é quando eu sacrifico momentos comigo, e quando eu sacrifico momentos de lazer, de estudo, em prol disso, em prol do dinheiro, em prol da beleza. E aqui fica a reflexão para cada um. Cada um que está assistindo vai saber internamente o que está sacrificando. Por favor, deixe um pouco de lado as memórias religiosas que a gente traz com relação a isso. Mas você sabe o quanto de tempo que você gasta para adquirir bens materiais que te faz bem. E você sabe que a partir de um certo tempo de trabalho para adquirir bens materiais que não te faz bem. Você sabe. Você sabe o tempo que você gasta para deixar o seu corpo belo ou outras coisas belas, como a gente conhece, que te faz bem, você sabe o que não te faz bem. E aqui ele fala de ressignificar o belo, porque é o seguinte: para ser belo é necessário tocar a alma. Será que toda vez que você busca o belo, você busca isso, tocar a alma? Fica a pergunta aí para você. Sensibilizar os sentimentos. Não sendo assim, ocupamos-nos apenas de um aspecto sensorial, do belo que eu posso enxergar, do belo que eu posso pegar, do belo que eu posso sentir o cheiro, do belo que eu posso ouvir o som bom, do belo que eu posso sentir de beleza de paladar. Mas as nossas sensações vão muito mais do que isso. São os nossos sentimentos, né? Ainda estagiamos pelos valores da aparência apenas, em plena época onde vigora o imperialismo sensorial da imagem. O ser humano continua a iludir-se nas compensações provisórias da forma, onde tudo é temporário e rápido. Então, vamos relembrar a definição de belo e útil. Se não for útil, que a gente fala da beleza do porco-espinho, né? Da beleza de uma barata, que a gente não gosta na maioria das vezes, ela é bela porque ela, além de beleza de organização ali, de estar tudo no lugar, ela tem uma função muito importante para o cosmos, para o universo, por mais que você não queira. Se você destruir todas as baratas, você vai ver o desequilíbrio do ambiente que a gente vai ter. Então tem que unir o belo com o útil. O sexto passo que ele coloca o objetivo da alma em sua evolução é atingir e realizar em si e em volta de si. Olha como que Denis coloca as palavras de uma forma muito encaixada. Porque esse sexto ponto se liga muito com essa questão da beleza do ponto anterior.
O objetivo da alma, ó o tempo que a gente tem gastado, né? Com o que é belo, que a gente precisa ressignificar o que é belo. Então, o objetivo da alma e sua evolução é atingir, chegar num patamar e realizar em si e em volta de si. Não adianta realizar só em torno de você. Ah, Tamires, mas tem aquela parte de que eu preciso cuidar de mim. Ok, já falei muito disso aqui. Mas não adianta, se o cuidar de você não reverberar para o restante, tem alguma coisa errada aí. Acende uma luzinha de reflexão. O cuidar de você, ele tem que fazer bem para o entorno também. Ah, mas as pessoas não entendem o que eu falo, o que eu faço. Alguma pessoa vai entender. Continue seu caminho se o seu íntimo diz que. Mas se tá todo mundo mesmo assim, não tem umazinha pessoa que não concorda um pouco com você, também é bom refletir, né, gente? Porque, pô, até Jesus quando veio, porque falar até Jesus não agradou todo mundo, mas tinha ali seus seguidores e tinha as pessoas que compreendiam o que ele dizia, por menor que fosse essas pessoas. Porque Deus vai colocar na nossa vida as pessoas que vão servir de alerta para nós, para nos dizer, ó, Tamires, tá indo por um caminho um pouquinho equivocado, vamos prestar atenção, ele vai nos dar esses sinais. E da mesma forma, se o seu coração diz que você está indo num caminho que você deve seguir, por mais que algumas pessoas estejam discordando, preste atenção aos sinais. Vai ter também pessoas no seu entorno dizendo, Tamires, vai lá. Você está no caminho. É porque muitas pessoas ainda não entendem o que você está falando, mas tem gente que já teve bons resultados, vai lá. Vai ter do mesmo jeito, tá? Os sinais para te ajudar a ver que você está num caminho equivocado, e vai ter os sinais para te ajudar a seguir. Porque internamente eu sei que é difícil, né? É difícil mesmo a gente saber se o que a gente está fazendo é certo, porque a gente se apega muito ainda à nossa mente barulhenta, que fala que isso vai dar errado, você já fez isso que deu errado, a gente já fez muitas coisas historicamente que trouxeram repercussões complicadas para a gente sair aqui do âmbito do certo e errado, né? Então, o objetivo da alma e sua evolução é atingir e realizar em si e em volta de si, através dos tempos e das estações ascendentes do universo, para desabrochar das potências que possui em germen. Essa noção eterna do belo e do bem, que exprime a ideia de Deus, a própria ideia de perfeição. Olha que interessante. Tanto a parte da estação, porque até onde eu sei, no plano carnal, a gente tem ciclo ascendente e descendente, para fechar um ciclo. E aqui ele coloca, através dos tempos e das estações ascendentes do universo. Ele foca só no ascendente, ele não foca no descendente. Ficou uma pulguinha minha atrás da orelha aqui com relação a isso, hein? Pelo desabrochar das potências que possui em germen. Então a gente tem potências em germen para desabrochar. A gente pode aprender com as leis da natureza fora, mas o principal já está aqui dentro. Não precisa colocar mais nada. É só para você aprender a trabalhar, tá? Você vai olhar para fora, você vai aprender vendo os outros, você vai aprender nas leis da natureza, só para lapidar o que está aqui dentro. Que o germe já está aqui, ok? Que não precisa de mais nada de fora. Essa noção eterna do belo e do bem, que exprime a ideia de Deus. Aí ele conecta esse item com o anterior, né? A própria ideia de perfeição. E por último, o último item que ele nos traz da lei da ascensão. Lembra da pulguinha atrás da orelha que eu falei do item anterior, ó? Das estações ascendentes. Aí ele coloca aqui da lei da ascensão, bem entendida, deriva a explicação de todos os problemas do ser.
Então, se você está com algum problema na sua vida atualmente, retorna a sua atenção, seu foco para isso aqui, ó. Lei da ascensão. A evolução humana, que recebe primeiramente pela transmissão atávica todas as suas qualidades ancestrais, depois as desenvolve por sua ação própria, para lhes acrescentar novas qualidades. A liberdade relativa do ser relativo no ser absoluto. A formação lenta da consciência humana através dos séculos e seus desenvolvimentos sucessivos nos infinitos do porvir. A unidade de essência e a solidariedade eterna das almas em marcha para a conquista dos altos cimos. Em marcha para a conquista dos altos cimos. Então foque na lei de ascensão, que a gente não está aqui para nada mais do que ascender, do que evoluir. E a gente não evolui sozinho, a gente não evolui sem esse planeta, a gente evolui com aqueles que estão em torno de nós. E a gente está cansado de ouvir histórias de psicografia de seres que conseguiram até evoluir um pouco mais do que os seus companheiros e ele não quer ir embora. É a história de Bezerra de Menezes. Pode procurar aí, tem filme na internet de Bezerra de Menezes, caso você não conheça, tem a história dele também. Ele poderia estar em outro orbe, outro planeta, mas ele continua no lado espiritual, mas aqui do planeta Terra, para auxiliar a sua família espiritual também, que está aqui, que é um pouquinho mais atrasado do que ele. Então, olha que interessante, né? E que confortador que são essas histórias para a gente poder continuar a nossa jornada de que, por mais que esteja difícil viver em comunidade, eu sei que você pensa isso também. É difícil morar com outras pessoas em casa, é difícil trabalhar com outras pessoas que não pensam como você. Mas começa a perceber que às vezes é o seu pensamento que precisa ser um pouco mais acolhedor, mais compreensivo e não o do outro, né? E é para isso que serviu o nosso estudo, gente. Eu vou resumir aqui para vocês todos os capítulos, porque quando eu estava com o objetivo de trazer esse estudo aqui, é porque eu trabalho com dor profissionalmente falando, e quando a gente trabalha com dor e vai unindo os aspectos emocionais, aí a gente vai estudar a emoção, da onde que vem a emoção, de um ser pensante, quem é esse ser pensante. É muito difícil você não cair na espiritualidade, muito difícil. E aí eu senti assim, eu preciso deixar um estudo disponível para as pessoas que ou não têm a mesma visão da espiritualidade, ou têm dificuldades com a palavra religião, que a gente traz historicamente muito essa dificuldade. Eu mesma, nascida em berço espírita, tive meus anos de dificuldade com a religião, com o movimento religioso especificamente, queria me afastar. E agora eu tento transformar o movimento religioso da forma como eu acredito que seria o melhor para a humanidade, né? Então aqui eu trouxe essa ideia para a gente entender dentro do que eu conheço de ciência da espiritualidade, que ela começa ali de forma mais metodológica com Allan Kardec, mas hoje já tem os estudos aí, se você for lá no PubMed, no Google, que é uma base de artigos científicos bem conceituada, você vai ver que ali no ano de 1946, até onde eu vi a minha pesquisa, eu vi 2 artigos com essa palavra-chave espiritualidade. Até a década de 70 não passou de 10 artigos por ano, e depois da década de 70 começa uma crescente aí de artigos. E hoje tem muitos artigos com essa palavra espiritualidade. Tem muita gente estudando isso.
E se ainda tem gente que critica a metodologia da espiritualidade, vejam pelo lado de que quem está levando isso para artigo científico encontra muitas barreiras. Barreiras de como a ciência hoje é definida, barreiras de como o que é certo ou errado é definido, barreiras de que a pesquisa quantitativa que analisa em números, ela é mais fidedigna do que a qualitativa que analisa em escrita. Mas como que eu analiso a percepção da dor de uma pessoa? Ah, você está com dor, estou, então vamos medir a sua dor. Até hoje não tem como medir dor, a não ser a pessoa relatando a dor. Então, para eu entender a percepção de sofrimento de uma pessoa no dia a dia, Tamires, eu não consigo aliviar minha dor. Tamires, por favor, me ajuda de alguma forma. A gente tem que ir para o campo das percepções, do diálogo, de como a pessoa se sente com aquilo ali. E aí a gente tem que estudar espírito, como que o espírito sente. E por isso eu trouxe essa obra magnífica, que foi dividida por Leon Denis em 3 partes. A primeira parte é o problema do ser. A segunda parte, o problema do destino. E a terceira parte, potências da alma. Apesar da terceira parte a gente entender melhor essas potências da alma, é na primeira parte que ele denominou problema do ser. E no problema do ser, tem aqui todos os paradigmas que a gente possa citar sobre espírito, sobre espiritualidade, né? A evolução do pensamento, o critério da doutrina dos espíritos, problema do ser, a personalidade integral, a alma e os diferentes estados do sono. Então, o que acontece quando a gente dorme? Tem pouquíssimas pessoas que dão valor para o que a gente vê, o que a gente sente no sono, ou se preparar para dormir. Desprendimento, exteriorização e projeções telepáticas, manifestações após a morte, estados vibratórios da alma, memória, evolução e finalidade da alma. Aí tem o capítulo da morte, a vida no além e as missões, a vida superior. Esse foi a primeira parte, para quem está acompanhando desde o início, era o momento que eu me caracterizava, eu colocava chapéuzinho, anteninha, me vestia até de chapolina prateada. Vou deixar aqui a foto para vocês verem. Para trazer um pouco mais de ludicidade, né, para o processo. E aqui dá para a gente tirar muitos conceitos equivocados que a gente tem sobre o misticismo de muitas coisas, né? Na segunda parte, a gente viu o problema do destino. E Leon Denis focou muito aqui sobre vida sucessiva. Se eu não sei para onde eu vou, como que eu vou definir bem o que eu faço aqui? Se eu acho que a vida acaba aqui, como que eu defino bem os meus objetivos de viver? Para que eu vou fazer exercício? Para que eu vou aliviar a dor de forma natural? Por que eu não posso só ficar tomando remédio? Para que eu vou parar para estudar esse tipo de vídeo? Para que eu vou meditar? Para quê? Se eu não entendo, e aqui não é sobre acreditar ou não acreditar, que eu posso trazer inúmeros artigos científicos aqui e se a pessoa não entender, vai servir de nada. Se eu não entendo para onde eu vou, se eu não entendo que eu já trouxe características de algum lugar que me difere de outras pessoas. Então aqui ele focou muito nessa questão de vidas sucessivas e tira bastante dúvida porque ele traz muitas provas, mas muitas provas analisadas assim ferrenhamente por estudiosos da época e depois a gente trouxe estudiosos mais recentes, né? Tipo Ian Stevenson, esqueci o nome do outro pesquisador, Alexander Moreira, que também estuda as vidas sucessivas, né? E a terceira parte que a gente está finalizando hoje é as potências da alma. Como que funciona a nossa vontade? Será que eu quero mesmo fazer exercício físico? No fundo eu quero, mas por que eu não consigo? Eu quero mesmo não discutir com as pessoas, eu quero mesmo confiar nas pessoas, mas por que eu não consigo? Como que funciona essa vontade, né? Como que funciona a consciência, o sentido íntimo,
o livre-arbítrio, o pensamento. Uai, tem um capítulo de consciência e tem um capítulo de pensamento? Tem, são coisas diferentes. A disciplina do pensamento e a reforma do caráter, a gente tem estratégias de como disciplinar o nosso pensamento. O amor, a dor, capítulo queridinho aí da dor, revelação pela dor, eu achei que foi ainda melhor do que o capítulo da dor. E por último, profissão de fé do século XXI, uma ideia bacana que eu achei de Leon Denis trazer, né? Essa ideia de que a gente deveria fazer da nossa profissão a fé. Mas não é uma fé simplesmente acredito. É uma fé raciocinada. Uma fé que entende por que tem um pensamento forte naquilo. Porque a fé é um pensamento forte, né, gente? Que move montanhas. E as montanhas, lembra que a montanha é você, por isso que é capaz de mover montanhas. Então, essa fé que nos leva para qualquer lugar, para onde você quiser. E onde você quiser, qualquer lugar, tem que ser com base nas leis da natureza, com base no que é possível dentro de leis universais, naturais. Mas, Tamires, as leis estão sempre sendo reformuladas, entendidas melhor pela ciência. Pois é, por isso que não adianta você ficar discutindo sexo dos anjos com alguém, porque em quesito de conhecimento a gente vai continuar evoluindo eternamente. Jesus continua evoluindo, espíritos crísticos continuam evoluindo a quesito de conhecimento, a evolução nunca termina. Mas eu vou dar um exemplo que eu vi em um dos meus estudos, porque eu achei muito bom, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Então vamos lá. Nós saímos do estágio, mas o último estágio que a gente teve como princípio inteligente foi o reino animal. E aí depois a gente se tornou humano. Depois que a gente se tornou humano, a gente veio da época das cavernas e estamos no mundo de prova e expiação finalizando, né? Indo para o mundo de regeneração. A característica do mundo de prova e expiação é um mundo em que a maldade supera. Agora o bem está começando a superar, mas a gente está como se fosse assim, 51% de maldade, 41% de bondade. Aí a gente está virando esse patamar para ser 51% de bondade, 49% de maldade, até a gente conseguir acabar mesmo com a maldade. Quais são as memórias que a gente tem? A gente tem memória de guerra, a gente tem memória de doença, a gente tem memória de matar os outros. São essas memórias que a gente tem. A gente tem memória de proteger só o nosso bando, que a gente precisava proteger, né? A gente ainda não tem memória de controlar o planeta Terra, como Jesus faz, por exemplo. Então eu vou chegar num patamar de bondade primeiro, de que o bem supera o mal e só a felicidade reina. Eu vou chegar primeiro nesse patamar. Aí daqui a pouco a gente vai começar, daqui a pouco é milênios, tá, gente, de anos. Aí depois disso a gente vai começar a comandar orbes, como espíritos crísticos fazem, que é no quesito de Jesus, que é o governador da Terra. Aí Jesus já tá conhecendo bem a Terra. Vou colocar o exemplo que eu vi, mas a gente tem que entender que pode acontecer de forma diferente, tá, gente? Aí daqui a pouco ele vai entender do sistema solar, então ele vai ser o responsável do sistema solar, mas antes disso ele precisa estudar o sistema solar. Ele vai estudar todos os planetas do nosso sistema para poder governar o sistema solar. Quando ele tiver craque de sistema solar, ele vai ficar mais algumas centenas ou milhões de anos estudando outros sistemas para entender uma galáxia. E assim por diante. Tá entendendo como que funciona a continuidade aí do nosso processo de estudo? Então, se você tá com preguiça de estudar, sugiro que você busque um processo terapêutico, psicológico, para entender de onde vem as raízes da preguiça, porque ela não é a nossa principal força. A nossa principal força é de evolução, de crescimento. Para você tratar a sua preguiça e você consiga superar ela cada vez mais, até chegar num dia de que o trabalho, toda ocupação útil, seja o seu respirar. Toda ocupação útil. Mas a gente sabe que ainda não é. A preguiça ainda reina na nossa vida. A falta de vontade ainda reina. O capricho em errar, o capricho em fazer coisa equivocada ainda reina. Por isso é importante a gente
saber de onde vem, né, essas chagas, de onde a gente traz elas, para que a gente olhe de fora, como é a sugestão de Eckhart Tolle, né? Olhar de fora os nossos pensamentos, porque nós não somos essa maldade de pensamentos que nós temos, nós não somos. Nós temos um potencial divino aqui dentro, em germe, como Leon Denis trouxe. Quanto mais a gente estudar e colocar em prática, o que é colocar em prática? A gente plantar é colocar em prática. Construir uma casa é colocar em prática. Escovar o dente é colocar em prática. Fazer uma caminhada é colocar em prática. Por isso o vídeo de ressignificando o seu movimento através da espiritualidade científica. Deitar numa rede também é colocar em prática. Assistir uma televisão também é colocar em prática. Só que perceba se no seu dia a dia tem mais movimento ou tem mais estado parado. Que a gente já tem trabalhado parado hoje em dia, né? Aí a gente anda de carro, que o carro está em movimento, mas nós estamos parados. A gente está precisando colocar movimento no nosso dia a dia. Tudo está em movimento. Movimento para estudar, movimento para arrumar uma casa, movimento para aliviar a dor de alguém. Colocar movimento. E se for movimento com base numa espiritualidade científica, eu acredito, tenho fé de que vai ser bem melhor. Tenho fé. Então é isso, olha, eu tô com o coração aqui 50% alegria, 50% apertadinho, porque foi a primeira série de vídeos que eu fiz. Tenho certeza que virão muitas outras. E um sentimento de gratidão que é 100%. 100% de gratidão por essa oportunidade, aos meus pais, por me dar a estrutura física, porque atualmente eu estou na casa dos meus pais, estrutura financeira, estrutura emocional, a minha religião, a doutrina dos espíritos que está hoje no movimento espírita. Por mais que eu tenha todos os meus conflitos, e eu sei que são internos, não são de fora, eu estou ressignificando eles internamente, para que eu faça um movimento diferente e isso reverbere também para outras pessoas, né? E que todos vocês que já assistiram, chegaram até aqui, são pouquíssimas pessoas que chegam no final, no último vídeo, assistindo todos os outros, que vocês tenham aproveitado de alguma forma. E se possível, eu deixei isso em vários vídeos, mas agora em especial no último, que você comente aqui o que essa série de vídeos mudou na sua vida, como que era antes, como que você me conheceu, de onde você me conhece, o que mudou e que recado você gostaria de deixar. Claro, pode deixar as críticas também para a gente poder melhorar, sugestão de livro para a gente trazer aqui. O meu foco está sempre no sofrimento e na dor, por ser algo de questões de trabalho, mas que a gente não precisa viver no sofrimento, não precisa viver na dor. Tem formas maravilhosas de aliviar. Então é isso. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença até hoje. Não teremos vídeo na semana que vem, mas fique atento às minhas redes sociais, que daqui a pouco eu coloco aqui o início de mais um estudo para vocês. Tchau, tchau.